Quero saudá-los na bendita e na preciosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por favor, irmão querido, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Eu gostaria de ler com os irmãos João capítulo 10. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 16. Evangelho segundo João, capítulo 10, versos 11 a 16. A palavra do nosso Senhor diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Que Deus nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém, irmãos? Irmãos queridos, é muito importante que, vez por outra, é muito importante que, de vez em quando, o crente, ele lembre-se do que é que a palavra de Deus tem para a sua vida. Muitas vezes, as pessoas estão esquecendo, muitas vezes, as pessoas estão tirando do coração ou permitindo que seja esfriado em seu coração o verdadeiro sentido daquilo que a palavra de Deus é para nós. É preciso que o crente, ele sempre esteja se auto-exortando e lembrando de maneira muito especial, e lembrando sempre de maneira muito afetiva, que a Bíblia é o livro que nos ensina o relacionamento com Deus. As pessoas tendem a fazer da Bíblia um livro de história. É claro, a Bíblia é um livro que tem histórias. As pessoas tendem a fazer da Bíblia um livro de doutrinas, não é? É claro, a palavra de Deus nos ensina acerca de doutrinas, ou um livro de profecias, um livro que fala do futuro. Sim, a Bíblia também tem esse aspecto, nos exortar quanto à vida e quanto o futuro e a condução da humanidade. Mas, principalmente, em todos esses aspectos históricos, proféticos e doutrinários, o que nós precisamos nos lembrar é que a palavra de Deus nos ensina sobre o relacionamento com Deus. Não são histórias para matar o nosso tempo, não são doutrinas para fazer do nosso coração um coração que estabelece certo e errado, regras. Todas essas coisas podem acontecer, mas em tudo que a Escritura nos diz, o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Isso é maravilhoso, porque isto é talvez o aspecto mais profundo da nossa fé. Em muitos e muitos sentidos, o ser humano tenta satisfazer a sua vida com Deus, esquecendo-se que o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é um Deus que deseja se relacionar com o outro, conosco. É claro, Ele habita num alto e sublime trono, e as pessoas pensam sempre num Deus muito distante, 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 transcendente, lá longe. Muitos pensam assim. Mas Ele também habita com o contrito e o quebrantado de coração. Ele vem morar conosco, Ele vem, sim, na Escritura ensinar como eu e você
devemos nos relacionar com Ele. E num relacionamento, você deve sempre lembrar-se, é preciso saber qual é o meu papel, é preciso saber qual é o meu lugar, não é? Terça e quinta lá em casa eu lavo a louça, não é? Então, qual é o meu lugar terça e quinta? Lavando a louça, não é? Há sempre um papel, há sempre algo atribuído, há sempre algo que eu devo fazer. E neste relacionamento com Deus, eu acho incrível, maravilhoso o tratamento que Jesus dá a essa relação minha com Ele, dele comigo, a relação que Ele deseja ter com os seus eleitos, com os salvos, que aqui é o relacionamento de pastor-ovelha. O nosso irmão presbítero Pedrinho, ele ressaltou o quanto nós conhecemos o Salmo 23. Que coisa maravilhosa! O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos juntos, irmãos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isto é relacionamento. Isto é relacionamento. O bom Deus se apresenta a cada um de nós como pastor. E que coisa maravilhosa é essa fé em Cristo, que nós pulamos lá para João capítulo 10, e de maneira tão enfática Jesus diga, eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E tantas vezes também acontece exatamente isso. Nesse relacionamento, nós nos esquecemos qual é o nosso papel. Se você tem afirmado com muita ênfase na sua vida, e deve fazê-lo com muita alegria na sua vida, que Jesus é o pastor, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, de igual maneira, você precisa ser ovelha de Cristo. Não esqueça disso. Se nós estamos afirmando que a Bíblia é a palavra de Deus, nos ensinando o relacionamento, o bom Deus é o nosso pastor. Qual é o meu papel? Qual é o meu lugar? Como é que eu devo viver esse relacionamento? Eu devo viver esse relacionamento como uma ovelha de Cristo. E duas marcas, duas coisas acerca da ovelha, nós precisamos ter em mente para pensar nesta vida com Deus. Você não deve pensar a vida com Deus só no culto das 19 horas. Você não deve pensar no relacionamento com Deus só na hora em que você está lendo a Bíblia ou orando. O relacionamento é todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É um relacionamento. Eu não sou casado com a minha esposa só quando estou com ela. Aqui eu devo me importar como um homem casado. Em qualquer lugar que eu esteja, eu devo me portar como um homem casado. E tantas vezes nós estamos vendo pessoas afirmando serem ovelhas de Cristo e no relacionamento não vivendo como deveriam viver. E há dois elementos da vida da ovelha que nos ajudam a pensar se nós de fato estamos vivendo de verdade esse relacionamento com Deus. A primeira questão que eu destaco acerca da ovelha é a sua dependência. Lembre-se disso, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que coisa maravilhosa! Jesus é o bom pastor das ovelhas. Que verdade fantástica para a minha vida. No meu papel nesse relacionamento tão abençoado, eu preciso aprender as coisas da dependência. Se há uma coisa que simbolicamente a ovelha nos ensina no reino animal, é que ela é uma dependente do pastor. É muito curioso você saber disso. A ovelha é um dos grandes mistérios acerca da vida no mundo animal. Porque os animais, em geral, eles têm recursos adaptativos. Preste atenção nisso. O lobo, ao ser atacado, ele é muito veloz. O lobo, ao ser atacado, ele pode se defender.
O lobo tem presas, tem dentes, o lobo tem garras, o lobo pode correr ao ser atacado, pode com sua mandíbula morder a quem lhe ataca, ou pode também sair para caçar e atacar. O lobo tem garras, e ele tem garras muito afiadas. E em vários animais você pode ver isso. O animal tem um recurso de adaptação, o animal tem um recurso de sobrevivência. Agora pense nas ovelhas. As ovelhas são um grande mistério, porque as ovelhas não conseguem viver sem o cuidado de um pastor. Você pode criar um passarinho na gaiola. Pode, não pode? Alguém aqui gosta de passarinho? Não. Alguém aqui cria passarinho? Não. Pode criar um passarinho na gaiola. Ótimo. Pode criar um passarinho na gaiola, não é isso? E você pode soltar o passarinho, ele sobrevive também, fora da gaiola. Mas a ovelha, você não conhece nenhum registro de ovelha que viva sem cuidar de pastor. Se você soltar uma ovelha, ela morre. Se você colocar uma ovelha na floresta, ela não tem recursos de sobrevivência. A ovelha precisa do pastor. E é fantástico isso. Ela não tem mandíbula forte, ela não consegue morder ninguém que lhe ataque. Por isso que ela é sinônimo de entrega e de fragilidade, por causa da sua dependência. Alguém já viu aqui as unhas da ovelha? Hein? Já viu aquele cotozinho que a ovelha tem, né? Ela mal consegue correr. Pedrinho, a ovelha é o gordinho, baixinho, né? Com as pernas curtinhas, todo mundo corre, ele fica para trás. A ovelha não consegue fugir, a ovelha não consegue caçar, a ovelha não consegue se defender, a ovelha não tem garras, a ovelha não tem dentes. Como vive uma ovelha? A ovelha vive em total dependência. É o animal que no reino de Deus, no reino animal, tem sempre os menores recursos. Até um passarinho, se você soltar, sobrevive. Até um passarinho pequenininho. O beija-flor, que é tão pequenininho, se você soltar um beija-flor, é claro que ele vive. A ovelha solta, ela morre. Como é o nosso relacionamento com Deus, irmãos? Uma das questões que nós precisamos lembrar desse relacionamento é que deste aprisco bondoso de Cristo, desse aprisco para o qual Ele nos tem convidado a viver, eu e você precisamos, neste relacionamento, aprender acerca da dependência. O Senhor Jesus Cristo deixa isso muito claro em João capítulo 10 e em João capítulo 15. Em João capítulo 15, versículo 5, Ele nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Entendeu, irmão? Nada é sempre nada. Eu não posso casar sem Jesus. Eu não posso trabalhar sem Jesus. Eu não posso ser membro de uma igreja sem Jesus. Eu não posso ter orientação para a vida sem Jesus. Eu não posso me sustentar sem Jesus. Eu não posso nada sem Jesus. É exatamente a metáfora, é exatamente o exemplo da ovelha, é o símbolo da ovelha. A ovelha não pode nada, ela morrerá longe do pastor. E nós temos que aprender isso, que no relacionamento com Deus, independência, autossuficiência, arrogância, orgulho, força do próprio braço, tudo isso cai. Nada disso se sustenta. Eu acho maravilhoso como nós nos relacionamos bem com os bebês, né? Eu tenho um filho de 20 anos e quando ele era pequenininho, ele tinha umas perninhas bem gordinhas, sabe aquela perninha que tem uma dobra que fica até parecendo um pãozinho, né? E quando ele era bebê, eu ficava pensando na picha, que delícia esse bebê, por que eu não como esse bebê, né? Hoje, com 20 anos, me arrependo de não ter comido, irmãos, né? Podia ter comido, não me dava tanto trabalho. Mas é uma coisa linda se relacionar com o bebê, porque o bebê é totalmente dependente, é gostoso. Mas o bebê não pode se relacionar, dizendo assim, com 6 meses, 1 ano, ou imagine 1 ano e meio, 2,
virando para os seus pais e dizendo: eu vou viver sozinho, eu vou viver a minha vida, eu vou viver como eu quero. É uma loucura. Você deixaria? É impossível. Abandone uma criança, bebê, e ela morre. Porque na relação bebê, adulto, filho, pai, a dependência deve ser total. E espiritualmente nem sempre nós vivemos assim. Nós fazemos nossos planos, não oramos. Nós fazemos nossas escolhas, não oramos. Nós levantamos pela manhã, não buscamos a total dependência. Nós deitamos à noite e parece que a vida foi nos concedida pela força do nosso próprio braço. Que coisa triste é quando, no relacionamento com Deus, nós falamos com Ele, temos Jesus como Salvador, mas nós acreditamos que nós vamos resolver a nossa vida e nós, por nós mesmos, vamos resolver os nossos problemas. Sabe o que Deus mais anseia? Que você, como um bebê, se aquete nos seus braços. Isso é relacionamento. Sabe o que Deus anseia no relacionamento conosco? Que nós aprendamos a dependência. Que bom se, nesta noite, nós pudermos levar isso no coração. Se você esquecer de tudo que o pastor disse nessa noite, mas você lembrar de João capítulo 15, versículo 5, sem mim, nada, vamos juntos, irmãos? Sem mim, nada podeis fazer. Nada, filho. Não insiste no seu namoro sem Jesus, não vai dar certo, filho. Não insista na vida profissional sem entregar todos os seus dons, habilidades, talentos e preferências a Jesus. Você vai desperdiçar a sua vida. No seu casamento, você precisa de Jesus. Que bom se nesse relacionamento, irmãos, de verdade, nós aprendêssemos como ovelha. A ovelha não tem recursos para fugir, para atacar, para se sustentar e para se defender. Sabe o que Jesus está nos dizendo nesta noite? Aprenda a confiar em mim, porque sem mim, nada podeis fazer. Você não pode se sustentar, fugir, se refugiar, se defender, se não for o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Amém, irmãos? A Bíblia é um livro que fala do relacionamento. Como está seu relacionamento com Deus? A primeira coisa que a ovelha nos desafia e nos ensina é que nós precisamos viver em dependência. Mas há uma segunda coisa muito curiosa, que eu gostaria de chamar nesse momento de obediência. Por que obediência? Porque ouvir na Bíblia, preste atenção nisso, sempre significa atender. Guarde essa verdade. Ouvir na Bíblia sempre significa atender. Uma curiosidade acerca da ovelha. A ovelha é extremamente dependente. Já disse da sua fragilidade. E ela tem outras coisas que a fazem frágil, que ela precisa do recurso da audição para compensar. Ok? Preste atenção nisso. A ovelha enxerga muito mal. A ovelha vê as coisas muito turvas, mas a ovelha tem uma extrema capacidade auditiva. A ovelha é, no reino animal, aquele que melhor representa a capacidade de audição. Quem aqui tem cachorro sabe como é problema Natal e Ano Novo, não é isso? Né? Quando o cachorro ouve aqueles fogos de Natal e Ano Novo, o que o cachorro geralmente faz? Ele? O que ele faz? Fala, pode falar, irmão. Ele foge, ele se esconde. Eu tinha uma cachorrinha que enfiava debaixo de mim. Era só começar. Oh, mas o cachorro é covarde. Não, o cachorro não está fugindo do medo dos fogos. O problema é que o cachorro tem uma capacidade auditiva que no estampido, no estalo dos fogos, aquilo machuca o seu ouvido.
Eu tinha uma cachorra, já disse, ela se escondia debaixo de mim, né? E certa vez eu tive um problema, eu não sei, você nunca deve ter tido problema com pedreiro, só eu, né? É claro que pedreiro não dá problema para ninguém, amém, irmãos? Nunca ninguém teve um problema com pedreiro aqui. E eu tive um problema com pedreiro, e certa vez eles alteraram muito a voz comigo. Os dois eram mais ou menos 2 de largura por 2 de altura, Pedrinho. E eu lá embaixo dos dois, e os dois alteraram a voz comigo. A minha cachorrinha, que era um bacê, sabe o salsicha? Sabe o salsicha, né? Foi para cima dos dois. Falei, você está louca? Pensou que é pitbull? Né? Cachorro tem a sua valentia, cachorro defende o dono. Cachorro é um animal bravo. Mas quando aquilo na sua audição estoura, dói. Porque ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Agora, preste atenção nisso. A ovelha tem capacidade auditiva maior que o cachorro. Como ela não enxerga, como ela não tem velocidade para correr, ela tem que ouvir o que está acontecendo. E é por causa da sua audição que ela consegue seguir o pastor. Está prestando atenção nisso? Está prestando atenção nisso? Ela não consegue ser rápida, mas ela consegue ouvir. Ela não consegue enxergar, mas ela consegue ouvir. E aqui é que eu quero chamar a sua atenção. Ouvir na Bíblia é mais do que fazer uso da capacidade auditiva. Ouvir na Bíblia é atender. Ouvir na Bíblia é obedecer. E a ovelha, ela precisa ouvir o pastor para poder segui-lo. A ovelha, ao usar a sua capacidade auditiva, no sentido bíblico, ela está atendendo. E é isso que Deus quer do nosso relacionamento. Que ao ouvir a sua palavra, nós atendamos com toda a nossa capacidade, com tudo que nós somos, com todo o nosso ouvido, nós nos inclinemos para aquilo que Deus está dizendo. O Shema, Deuteronômio capítulo 6, que é a oração que o judeu faz 3 vezes por dia, sempre na sua vida, desde os 12 anos, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ouve. Você entendeu? Ouvir na Bíblia não é fazer uso da capacidade auditiva. Ouvir na Bíblia é prestar atenção para conformar-se com aquilo que está sendo dito. É por isso que o judeu ora 3 vezes por dia. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Presta atenção, atende, obedece de todo o coração. E se esta é uma oração que um judeu faz 3 vezes por dia, e que nós precisamos fazer sempre na nossa vida, todos os dias, ouve o que o Senhor teu Deus te diz, lá em Apocalipse capítulo 2, 3 e 4, você vai ver, capítulo 2 e 3, você vai ver que todas as mensagens que se dirigem às igrejas terminam, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O que Jesus repete para 7 igrejas da Ásia é, ouve. E o que a ovelha tem de mais característico é a capacidade de ouvir. Vovó tinha uma expressão curiosa. Ela dizia, ouviu, não é? Mas entrou por um ouvido. Ouviu, né? Mas entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Não são assim as ovelhas de Cristo, irmãos. Elas ouvem e atendem. Elas ouvem e conformam sua vida com aquilo que ouviram. E há um desejo do coração de Deus para a vida de cada um de nós, que neste relacionamento com Ele, nós aprendamos sempre a ouvir, a atender, a obedecer à sua voz. Quando não fazemos isso, é loucura. E a marca da igreja que Jesus deseja em Apocalipse é de uma igreja que tenha ouvidos para ouvir. Irmãos, vocês estão me ouvindo hoje, certo? Será que vão atender o que Deus diz?
Vamos curvar a nossa fronte, irmãos. Por favor, feche seus olhos. Eu queria muito que nós, nesta noite, mais do que qualquer outra coisa, colocássemos em nosso coração o quanto a bondade de Deus nos convida a um relacionamento com Ele. A Bíblia tem doutrinas, verdades, histórias, mas todas elas são porque Deus deseja ardentemente que você viva com Ele, que você tenha intimidade com Ele. A Bíblia é um livro que fala do relacionamento do homem com Deus. O meu papel, o seu papel, é vivermos como ovelhas. O que eu e você precisamos aprender é que, como ovelhas, nós precisamos exercitar todos os dias a dependência e a obediência. Não viva para você. Não viva por você. Por favor, não confie na força do seu braço. Confie tão somente em Deus. Aprenda a dependência. E nesse relacionamento, que a obediência seja a sua característica principal. A ovelha não corre, a ovelha enxerga mal, mas a ovelha ouve muito bem. Que sejamos ovelhas de Cristo, ouvindo o que Ele tem para nós. Vamos falar com Deus acerca disso, irmãos. Bondoso Deus, obrigado pela Tua palavra, que nos convida a uma vida na Tua presença. Obrigado porque na Tua graça, o Senhor mesmo nos convida, por essa voz tão maravilhosa, por essa voz do Espírito que fala eficazmente em nosso coração, que somos do aprisco do Senhor Jesus Cristo. Ensina-nos a ser todos os dias verdadeira ovelha do Senhor. Ensina-nos a dependência. Ensina-nos a total dependência de Jesus. Ensina-nos, Deus, a obediência. Que nos conformemos àquilo que o Senhor diz e que os nossos ouvidos estejam sempre atentos às ordens do Senhor para a nossa vida. Obrigado por Tua palavra, obrigado pela Tua mesa, obrigado por esta noite. Bondoso pastor, em nome de quem oramos. Amém.